Ligação entre a ditadura militar e o futebol. Após o golpe militar de 1º de abril de 1964, o Brasil passou a viver um período de grande instabilidade. Ciente das coisas que haviam acontecido durante seu governo, o presidente Costa e Silva definiu que o futebol seria uma boa forma de acalmar os ânimos da população e acabou convocando uma reunião. Nessa reunião, o presidente Costa e Silva afirmou que o Brasil não poderia perder o campeonato, pois o Brasil estaria disputando a Taça do Mundo e ele queria que o povo brasileiro, ainda durante o governo dele, festejasse a vitória. Com o afastamento de Costa e Silva, Médici assumiu e os planos que tinham referente ao futebol seguiu. Um dos primeiros atos do novo presidente foi assinar a criação da loteria esportiva. Médici passou a comparecer aos eventos esportivos e também a se aproximar dos jogadores que integravam a seleção brasileira. Dias depois, o título mundial veio para o Brasil, sendo recebido em Brasília. Além da tortura e da repressão, o governo Médici usou o futebol como uma arma política. O presidente Médici era apresentado como um homem do povo e apaixonado por futebol. A vitória da seleção brasileira sobre a seleção italiana foi bastante explorada pela propaganda do governo Médici, em slogans do tipo "Ninguém segura este país" ou "Brasil, ame ou deixe". Os craques da seleção foram recebidos com festa por milhares de brasileiros quando ganharam a Copa de 1970. A euforia era tanta que o governo havia decretado um feriado nacional. Mas, por trás dessa alegria, o país sofria com a fase mais repressiva da ditadura militar. O presidente Médici chegou até a interferir na escalação dos jogadores para o campeonato. Na época, a seleção era comandada por um técnico e jornalista chamado João Saldanha, conhecido como militante comunista e contrário ao governo. No início de 1970, durante o sorteio de grupos para a Copa, Saldanha levou ao México um dossiê denunciando a repreensão praticada pela ditadura. Isso levou com que ele perdesse seu cargo. A vitória da seleção consagrou o Brasil como um país do futebol, mas também contribuiu para a vanglorização do regime opressor. Contrários a toda essa euforia, opositores do regime e grupos de esquerda consideravam o futebol como ópio do povo, utilizando instrumentos de propaganda e alienação da população e desviando a atenção dos problemas sociais, numa espécie de política do pão e circo. Durante a Copa de 1970, o governo Médici explorou a empolgação nacional para investir em campanhas ufanistas, isto é, de patriotismo exagerado. A vitória da seleção brasileira sobre a seleção italiana foi bastante explorada pela propaganda em slogans. Porém, em 1974, a seleção brasileira decepcionou os torcedores ao não conseguir repetir a conquista da Copa anterior. Abatida, sem maior motivação e com muitas alterações, a seleção brasileira perde a sua segunda partida seguida. A Polônia mereceu o terceiro lugar com este gol de Lato. O futebol, 3 vezes campeão do mundo, estava irremediavelmente batido. Era o quarto colocado da Copa. E o regime militar brasileiro também não conseguiu manter sua popularidade. Naquele ano, o aumento do preço do petróleo imposto pelo OPEP gerou uma crise econômica mundial que levou ao fim do chamado milagre brasileiro. A inflação disparou no Brasil e os brasileiros sofreram com o aumento dos preços e o arrojo salarial. Oi, eu sou a Clara e eu vou falar sobre a utilização do futebol como um instrumento de controle social. Bom, o time carioca Flamengo, o mais popular do futebol brasileiro, em 1981 foi o ano de sua primeira conquista. Muito da popularidade do clube a nível nacional se deve a essa geração de jogadores que dominou o futebol brasileiro na primeira metade da década de 1980, época em que as transmissões de futebol começaram a se tornar parte da grade das principais emissoras de TV. Amanhã, meio-dia e 15, são 120 milhões torcendo. Brasil e Argentina, direto de Barcelona. E às 4 da tarde, Espanha e Alemanha, Grupo B, direto de Madrid. Amanhã, 2 jogos ao vivo na Globo. No Brasil e no mundo, são inúmeras as ocasiões em que o esporte mais popular do planeta foi utilizado para reforçar imagens de líderes políticos, ou como forma simular algum nível de popularidade. No século XIX, os capitalistas viam no jogo uma forma de controlar a classe operária, evitando que ela extravasasse os efeitos da exploração capitalista.
e colocasse em risco a estrutura social da burguesia. Nesse sentido, muitos dos clubes mais tradicionais do futebol britânico encontram-se em cidades como histórico, industrial ou portuário. Com a ascensão do fascismo, clubes populares foram apropriados pelo regime como meio de propaganda. No Brasil, os clubes de futebol mais antigos, via de regra, têm sua formação ligada às elites econômicas, diferentemente do caso inglês. O esporte foi difundido no país como uma prática lúdica e de diversão para os mais abastados, tanto que o amadorismo persistiu até a década de 1930, época em que o profissionalismo já estava consolidado na maior parte da Europa. Em 1976, foi instaurada uma ditadura militar de extrema-direita na Argentina. No Brasil, os militares ficaram quase 21 anos no poder, de 1974 a 1985. Na Argentina, os militares ficaram apenas 7 anos, de 1976 a 1983. A ditadura conseguiu ser muito violenta com a oposição. Naquele ano, a Copa do Mundo também foi alvo de uma campanha de boicote. Antes do início da Copa, surgiu na França um movimento contra a Copa na Argentina. A nação da igualdade, fraternidade e liberdade recebeu cerca de 15 mil latinos-americanos exilados politicamente. O COBA, que é o Comitê de Boicote à Copa da Argentina, era composto por militantes, principalmente franceses, que por defenderem os direitos humanos, denunciando violações eram contra a realização de um evento esportivo tão grandioso em uma terra em que oposições não eram permitidas. Apesar de causar certa repercussão na mídia e fazer as confederações francesas e holandesas cogitarem o boicote, na prática a população, apaixonada por futebol, ainda era a favor da participação, que de fato ocorreu. Portanto, se nenhuma seleção aderiu ao COBA, houveram jogadores que se aliaram às causas pregadas pelo movimento. O craque alemão Paul Breitner, campeão da Eurocopa 1972 e da Copa do Mundo 1974, e o holandês Van Heijnen, integrante do carrossel holandês, participaram de manifestações em Paris a favor do boicote. Na Copa do Mundo de Futebol em 1978, a ditadura civil-militar que estava estabelecida no país teve grande controle sobre a competição, tornando-a uma forma de propagação de ideias nacionalistas internamente e buscando melhorar a imagem do país no exterior. Em 1978, a seleção de futebol da Argentina venceu a Copa do Mundo em casa, similarmente ao que ocorreu no governo Médici, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato. A ditadura argentina aproveitou a conquista do título mundial, fazendo propaganda e ganhando popularidade. Contudo, o time brasileiro perdeu a chance de disputar a final quando foi superado em saldo de gols pelo time da casa, depois que a seleção da Argentina goleou a seleção do Peru. A goleada atraiu suspeitas de fraude. Ainda hoje, muitos torcedores brasileiros suspeitam que houve a tal marmelada. E a Argentina comprou os jogadores do Peru e conseguiu os gols. Primeiro mudaram o horário do jogo do Brasil. O Brasil jogar antes para a Argentina ficar sabendo quantos gols precisava fazer. Então o Brasil ganhou 3-1. A Argentina precisava fazer 4 gols no Peru. E o Peru era um grande time. Não era time de chegar e fazer 4 gols. Pior que ela fez. Foi realizado no dia 21, 6-0 sobre o Peru, liquidando o Brasil no saldo de gols. Segundo essa versão, o time peruano teria sido subornado para entregar o jogo. Até o fato de o goleiro da seleção peruana, Raymond Quiroga, ser o argentino que se naturalizou peruano, contribuiu para aumentar as suspeitas. De qualquer modo, com ou sem trapaça, a seleção argentina venceu a seleção holandesa na final. A seleção brasileira teve que se conformar com o 3º lugar e com o título de campeão moral. A Copa de 1978 também é lembrada pela partida que ficou conhecida como a Batalha de Rosário, na qual brasileiros e argentinos se enfrentaram num jogo que terminou empatado. Democracia corintiana. Ela surgiu por volta dos anos 80 e é considerada um dos maiores movimentos ideológicos ocorridos no futebol, e tinha o intuito de resistir à ditadura militar imposta no Brasil, ou seja, a favor da liberdade de escolha política.
a democracia. Esse movimento durou aproximadamente 2 anos. O Corinthians não estava com bom desempenho no Campeonato Paulista e Brasileiro em 1982 e, na mesma época, acabou a gestão do presidente do clube Vicente Mateus e assumindo seu cargo Valdemir Pires. O novo presidente colocou como gestor de futebol do clube o sociólogo Adilson Monteiro Alves, que sempre ouvia diversas opiniões do clube e sempre as considerava, sendo assim fazendo a democracia corintiana entrar em ação. Decisões importantes como contratações, escalações e regras internas eram tomadas em conjunto por meio de votos. Eram considerados os votos de cargos mais baixos até os mais altos. Naquele momento, o Corinthians representava uma grande força política contra a ditadura. Várias pessoas tiveram extrema importância para que isso fosse possível, como os jogadores Sócrates, Vladimir, o publicitário Washington Oliveto, entre outras pessoas. Os jogadores vestiam camisetas por baixo da camisa oficial de competição com dizeres contrários à política da época, como "Eu quero voltar para presidente" e "Direta já", tornando isso uma campanha logo assumida pelas torcidas organizadas do clube. O resultado do movimento foi o primeiro lugar no Campeonato Paulista de 1982. Em 1983. Além de chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro sem mencionar a quitação das dívidas que o clube acarretava. No entanto, em 1984 começava a se montar o Clube dos 13, cuja ausência do papel do presidente se colocava como impedimento para as disputas do torneio oficial. Além disso, novos modelos de gestores, a exemplo dos modelos europeus, estavam entrando nos clubes brasileiros, contribuindo para o esfalecimento da democracia corintiana.